Dando continuidade ao nosso estudo de hidrostática, vamos ver agora quando tivermos dois líquidos heterogêneos, não miscíveis, que eles não se misturam, né? Qual será a pressão sobre ele? A pressão sobre ele vai ser a pressão do primeiro líquido mais a pressão do segundo líquido. Você bota água e óleo. A água e o óleo dentro do becker aí, ó, eles não vão se misturar. E se não vão se misturar, vão gerar cada um uma pressão. Uma pressão que a pressão total lá no fundo vai ser a pressão 1 mais a pressão 2. Correto, queridos? Variação de pressão. A variação, o mergulhador, quando desceu, a pressão variou. Quando você pega um avião e o avião vai alçar voo, a variação dessa altura vai gerar uma variação de pressão. Nossos tímpanos dói quando isso ocorre, né? Recebe uma pressãozinha no tímpano quando está numa serra, descendo a serra ou subindo a serra. Existe uma variação de pressão, né? É bom entender quando a gente está subindo, a pressão está diminuindo e quando a gente está descendo, a pressão está aumentando, porque a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre o nosso corpo, né? Então, onde tem mais ar, quanto mais baixo for. Quando tem menos ar, mais alto for, certo? Então, a variação da pressão é a densidade, gravidade, vezes a variação da altura, né? Seria aí a pressão total sobre o corpo, será a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, ou seja, a pressão que o ar vai exercer sobre o corpo mais a pressão que o líquido vai exercer sobre o corpo. Em cima do espelho d'água, no caso for água, né, espelho d'água ali, tem uma pressão atmosférica. Quem será a pressão total? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido, né? Então, a variação da pressão é μg vezes ΔH, a altura B menos a altura A. Paradoxo hidrostático. Muito famoso, muito usado. Coloca-se uma figura como essa e pergunta em qual dos três a pressão é maior. E a gente é levado a achar que quanto menor a área, maior a pressão, porque pressão é igual a força sobre área. Mas cuidado, muito cuidado, a coluna de água é igual para todos. E se a coluna de água é igual para todos, a pressão será igual para todos. Depende da coluna de água, é igualzinho, então, mesma pressão, certo, queridos? Então, vamos lá. Experiência de Torricelli. Torricelli, interessante, ele fez uma experiência que ele pegou um becker de 1 metro e colocou algumas substâncias dentro desse becker. Colocou água, colocou óleo e testou em vários lugares, chegando a vários resultados distintos. Quando ele colocou o mercúrio dentro desse becker, ele percebeu que no nível do mar, essa alturazinha que o becker variava era sempre constante no nível do mar. Mas essa altura ia equivaler a quanto? A 76 centímetros de mercúrio. Ou seja, logo ele chegou à seguinte conclusão, que 1 atm, uma atmosfera, equivale a 76 centímetros de mercúrio. Então, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio, aproximadamente, porque é 1,013 vezes 10 a quinta, porque uma atmosfera é igual a 10 a quinta. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 a quinta, isso equivale a 76 centímetros de mercúrio. Pascal. Qualquer acréscimo de pressão dado a um ponto de um fluido é transmitido integralmente a todos os pontos desse fluido. Ou seja, você pegou uma bola de assoprar, encheu essa bola, a pressão sobre todos os pontos dessa bola é o mesmo, porque o fluido se espalha igualmente a todos os pontos, né? Se tiver a mesma altura, mesma pressão. Situação aqui de uma prensa hidráulica, muito utilizados no macacos de carro. Furou o pneu, levou o carro para poder trocar o pneu.
Chega lá o borracheiro, vai botar um macaco debaixo do carro e vai fazer uma focinha. Aquele macaco tem óleo ali dentro para que faça com que quando ele movimente o macaco, projete o carro para cima. Isso é um multiplicador de forças. Volante hidráulico também é a mesma ideia. O freio hidráulico são multiplicadores de força, né, facilitando o trabalho. Na mesma altura teremos a mesma pressão P1 igual a P2, né? E se P1 é igual a P2, pressão é igual a força sobre a área, então F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. Pressões iguais, teremos alturas iguais, né? Se esses líquidos forem diferentes, né, quando dois líquidos imersíveis são colocados no mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo e a de menor densidade fica na parte de cima, correto? Para calcular isso, pressão 1 é igual a pressão 2, né? Pressões são iguais. Mas quem é a pressão 1, no nosso caso, a densidade de A vezes a altura de A, mais a densidade igual a densidade de B vezes a altura de B, ou seja, densidade ou massa específica, lembrei, a gente já discutiu isso aí que nos fluidos não vai fazer diferença, né? Então, μA vezes HA igual a μB vezes HB. Tubo aberto. Se o tubo é aberto, moçada, a pressão atmosférica vai estar entrando. Então, é igualzinho a pressão total. Pressão total é igual a densidade e gravidade vezes a altura mais a pressão atmosférica. Se o tubo for aberto, é igual a pressão total, igual uma pessoa no mar. Fora, pressão atmosférica mais a pressão do fluido. Correto? Teorema de Pascal, já comentei isso aqui, que a pressão é igual, então, isso aqui é um multiplicador de força, né? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Empuxo. O que seria empuxo? Empuxo é uma força de baixo para cima, exercida quando um corpo entra dentro de um fluido, ou seja, quando a gente entra na piscina existe uma força de baixo para cima, é contrária à força-peso, o sentido é oposto ao do peso, a intensidade é dada, empuxo é igual ao peso, ou seja, são grandezas equivalentes, logo é dado em Newton. Se o corpo estiver flutuando, o peso é igual ao impulso. Vamos ver algo mais aqui, ó. Quando mergulhamos um corpo em um líquido, notamos que seu peso aparentemente diminui. Esse fato se deve à existência de uma força vertical para cima. Então, essa força exercida para cima é chamada de impulso. Os fisioterapeutas aconselham quando um jogador de futebol, quando o senhor da terceira idade, qualquer uma pessoa machuca as articulações, façam hidroginástica. Por que hidroginástica? Porque diminui o peso que sobre as articulações. Graças ao quê? Graças ao impulso. Perfeito, gente? Então, temos aí, para finalizar, a seguinte relação. Se tiver equilíbrio, peso é igual a impulso. Se o corpo estiver descendo, é porque o peso é maior que o impulso. Se ele estiver subindo, é porque o impulso é maior que o peso. Se estiver subindo,